Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, continuamos o nosso curso a respeito da divina pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quem é Jesus? E essa é a nossa grande pergunta. Já vimos a nossa aula introdutória, agora vamos entrar diretamente na matéria, mas nós precisamos, em primeiríssimo lugar, entender o que será o esquema do nosso curso. Nosso curso será dividido em duas partes e eu vou explicar quais são essas duas partes e por que essas duas partes. Bom, primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. Para nós verdadeiramente entendermos quem é nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos ter acesso à identidade dele através de ciências naturais. Não vai ser a história, não vai ser a biologia, não é nem a matemática, nem a física, nem a química que vai nos dizer quem é Jesus. Por quê? Porque Jesus, nós só compreenderemos quem é Jesus se nós realmente nos abrirmos para a fé. E a fé aqui quer dizer se nós nos abrirmos para a verdade de quem Jesus é. Porque ele nos mostrou quem ele é. Então, nós precisamos entender que Jesus revelou quem ele é. E revelou, em primeiro lugar, aos seus apóstolos, através de um longo processo pedagógico. Os apóstolos tiveram um início com Jesus. Como que começou o negócio? Começou lá, através do batismo de João. Os apóstolos começaram a seguir Jesus. Eles começaram a ouvir as pregações de Jesus. Depois das pregações, eles começaram a ver os milagres, os exorcismos, as coisas portentosas que Jesus fazia, de tal forma que eles já estavam seguindo Jesus, mas ainda não sabiam perfeitamente quem era Jesus. Jesus estava tentando mostrar quem ele era, pedagogicamente, com calma. Mas eles não sabiam quem era Jesus. Quando Jesus acalmou a tempestade no meio do mar, os apóstolos, que já tinham deixado tudo para seguir Jesus, eram discípulos dele, estavam com ele no dia a dia. Quando Jesus acalma a tempestade, eles ficam apavorados. Eles perguntam uns para os outros: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Ou seja, eles começaram a enxergar que Jesus não era um grande pregador somente. Jesus não era um taumaturgo, ou seja, um fazedor de milagres que curava as pessoas somente. Jesus não era um exorcista somente. Havia alguma coisa ali de tremendo e de divino. Então, se nós olharmos, principalmente os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos ver que estes evangelhos são divididos em 2 pedaços.
que poderiam ser muito assim, remotamente, né? Poderíamos pegar dos evangelhos sinóticos o esquema desse nosso curso, as duas partes do nosso curso. Quais são as duas partes do nosso curso? Primeiro, quem é Jesus? E os apóstolos levaram um tempo para saber quem é Jesus. Você vai dizer, padre, eles tiveram uma sacada porque eles fizeram um silogismo, né? Eles fizeram um raciocínio e discursivamente eles foram juntando as provas. Prova número 1, prova número 2, prova número 3, prova número 4, fechou o quebra-cabeça. Eu sei quem é Jesus. Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Errado, não foi assim. Não foi assim. Como que foi? Não foi. Jesus fez coisas. Jesus foi fazendo as coisas. A pregação, os gestos, os milagres, os exorcismos, tudo isso revelava quem ele era, mas tudo isso, na verdade, era a palavra de Deus falando lá fora, até que finalmente, por uma graça divina, os apóstolos se abrem para esta palavra e enxergam quem é Jesus, não por um processo dedutivo científico, provando, assim, os milagres provam quem é Jesus. Gente, isso é a coisa mais tonta que tem na face da Terra. Os milagres não provam quem é Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus, o Logos, no qual tudo foi criado, e não tem milagre no mundo que mostre isso. Os apóstolos foram vendo, ouvindo a pregação, ouvindo os ensinamentos, os milagres, os gestos, etc e tal. Aquilo foi mexendo com eles, foi mexendo com eles, foi mexendo com eles. Aquilo era um convite de Deus. Se abra, se abra, se abra, se abra, até que finalmente Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E por um milagre divino, por um dom do Espírito Santo, não foi a carne nem o sangue, não foram as ciências humanas, não foi a dedução lógica, não foi um raciocínio, não foi a carne nem o sangue, foi o Pai do céu que enviou o Espírito Santo. Feliz és tu, Simão Pedro, porque finalmente tu enxergaste quem eu sou. Mas não foi por um processo lógico-dedutivo. Se fosse um processo lógico-dedutivo, seria carne e sangue. E o que é que Pedro disse? Vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro, inspirado por Deus no Espírito Santo, respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos parar um pouco nessa resposta de Pedro. Jesus é o Cristo. O que é que isso quer dizer? Que ele é o Messias, ou ungido. A palavra Christos em grego quer dizer ungido. Mashiach em hebraico, Messias, ungido. Ou seja, uma pessoa, havia no Antigo Testamento uma promessa. Uma promessa de que viria uma pessoa especial, com uma missão especial de libertar Israel,
seria um rei mais poderoso que Davi, um filho de Davi, mas mais poderoso do que Davi, que iria libertar Israel de suas mazelas. Viria o Messias. Pedro enxerga que Jesus é o Messias. Mas ele enxerga que Jesus é muito mais do que o Messias, porque aqui em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isso é mais do que o Messias. São Pedro diz que ele é o Filho de Deus. E aqui, gente, nós temos um evento sobrenatural de revelação. Sabe por quê? Porque nós nem sequer sabíamos que Deus tinha um filho. Jesus esteve com seus apóstolos, conviveu com eles, ensinou, fez as coisas, e ele, do lado de fora, na história, nos milagres, no ensinamento, ele estava provocando o coração dos apóstolos para que eles finalmente prestassem atenção naquilo que Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, estava tentando falar dentro deles. Juntou. A gente fala, quando uma pessoa tem uma sacada no cérebro, juntou tico e teco, né? Os dois neurônios que o cara tinha, pá, enxerguei. Pois aqui não juntou tico e teco, os dois neurônios. Aqui juntou as duas palavras. A palavra externa, histórica de Deus, com a palavra interna que estava no coração de Pedro, provocando e chamando ele o tempo todo. Essas duas palavras, em última análise, são uma única palavra, a palavra eterna. Mas na história existe a revelação externa e a revelação interna. Junto. Ele creu. Então, a partir do... como é que nós podemos ver, então, os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Jesus caminha com os seus apóstolos até que finalmente ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro faz a sua profissão de fé. Pum! Encerrou a primeira parte do curso. Ou seja, o que nós poderíamos chamar de... Cuidado com as palavras, tá? É só uma metáfora. Poderíamos chamar de cristologia. A identidade do Cristo. Quem é Jesus? Ou seja, o mistério da encarnação. Deus tem um Filho eterno. Deus é um Pai eterno que tem um Filho eterno. E o amor entre o Pai e o Filho, eterno também, chama-se Espírito Santo. E esse Filho se fez homem. Ele assumiu a nossa natureza humana de forma maravilhosa. Este é Jesus, o Filho de Deus encarnado. O Messias prometido, mas mais do que o Messias prometido. Esse é o mistério da encarnação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, o negócio é o seguinte, gente. Que isto daí, esta identidade profunda de Jesus, ela jamais será alcançada por uma dedução lógica ou por uma pesquisa histórica. Eu, quando fui formado no seminário, me formaram porque toda a cristologia católica dos últimos tempos, ela foi contaminada por uma falsa pergunta de protestantes liberais sem fé. Ou seja, a busca pelo Jesus histórico. O que quer dizer isto? Protestantes liberais e sem fé
final do século XIX e do século XX, começaram a investigar os evangelhos como se os evangelhos fossem um documento histórico para buscar quem foi Jesus historicamente. Então, The Historical Jesus Quest, a busca do Jesus histórico. E tem até teologias que dizem, a nossa teologia é toda ela baseada no Jesus histórico. Me desculpem, isto é absolutamente insustentável, porque tem uma premissa. Essa pergunta, ela tem uma premissa. E a premissa, ela é horrível. Sabe qual é a premissa? É que os evangelhos são uma fraude. Ou seja, que os evangelhos não estão nos falando do Jesus histórico. Entende? Ou seja, está previsto, a premissa é, já que os evangelhos são uma fraude e não nos dão acesso a Jesus de verdade, é tudo uma invenção daquela gente cheia de crendices lá do século I da era cristã, não é? Já que não é possível, como dizia Bultmann, nós citamos na aula de ontem, não é possível você usar o rádio e a lâmpada elétrica e o telégrafo e continuar acreditando nos milagres do Novo Testamento. Então, nós temos que entrar num processo de Entmythisierung, ou seja, desmitologização. Nós temos que tirar os mitos que estão aqui e buscar o Jesus histórico. Foi isso que começou Reimarus, lá no século XIX, Schweitzer e Companhia Limitada, até que o Bultmann, só para você se localizar no tempo, Bultmann morreu na década de 70, até que o Bultmann desistiu. E chegou e disse, não, esse negócio de Jesus histórico no fundo não existe. O que existe é o seguinte, Jesus foi um acontecimento lá, o pessoal, cada um fez a sua hermenêutica e inventou o seu Jesus. Então tem o Jesus de Mateus, o Jesus de Marcos, o Jesus de Lucas, o Jesus de João, o Jesus de Paulo, o Jesus do autor da carta tal, o Jesus do autor da carta qual. Então tudo isso aí são esses vários Jesus e são Jesuses deles. Então vamos inventar o nosso. Então Bultmann pega o Jesus da sua preferência, como por ele ser existencialista, aluno de Heidegger, o Jesus que parecia mais com o herói existencialista, etc e tal, que batia com as premissas filosóficas de Bultmann, o Jesus mais legalzinho era o Jesus de São João. Então ele vai, pega o Evangelho de São João, pega e torce do jeito que ele quer, pronto. Agora, aí o que acontece? Aí depois cada teologia inventa a sua. A teologia de libertação, por exemplo, pegou o Evangelho de Mateus, que é supostamente o Evangelho de Marcos, que é supostamente o Evangelho mais próximo do Jesus histórico, e pegam aqueles fragmentos de Jesus que sobrou e transformam Jesus num Che Guevara sem moto e com coroa de espinhos. Então, é tudo questão de hermenêutica. Mas veja que a premissa está errada. A premissa é que nós tenhamos acesso a Jesus através de um esforço da luz natural da razão, foram os primeiros
protestantes liberais, até que finalmente a razão se cansa de buscar a verdade e diz, não é possível a verdade mesmo, então vamos ficar com a hermenêutica. E cada um inventa o seu Jesus, pronto. Então, tem um Jesus que a gente vai inventando. Mas, veja, se alguém dissesse para você, o que é que você é levado ao réu, como réu no banco, sendo acusado no banco de réus, num tribunal, e alguém pergunta para você, onde você guardou a arma depois de ter matado o fulano? Se você aceitar essa pergunta, você se ferra. Porque a pergunta ela tem um pressuposto. O pressuposto é que você matou o fulano. Mas você não matou o fulano. Então, a mesma coisa, vamos fazer uma busca pelo Jesus histórico. Mas a busca pelo Jesus histórico tem um pressuposto. O pressuposto é que os evangelhos são uma fraude. Eles não transmitem Jesus do jeito que ele é. É uma criação da comunidade primitiva. Ora, nós católicos cremos que os evangelhos são instrumentos aptos para nós conhecermos Jesus num ato de fé como este de Pedro. Nós vamos sendo provocados até que finalmente a gente enxerga. E ao enxergarmos, né, nós temos um ato de fé exercido. É isto. Quem sois vós, ó Cristo? No fundo, a cristologia é isto. É saber quem é Jesus. Então, vejam, o que é que nós estamos fazendo nesse curso? Nós estamos fazendo aquilo que nos diz a Constituição Dei Verbum do Vaticano II, que não se cansa de citar a carta aos Hebreus. Muitas vezes, é o início da carta aos Hebreus que eu estou lendo para vocês. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais. Então quer dizer, lá no passado, Deus estava mandando a sua palavra na história, nos patriarcas. Deus falou por Abraão, Isaac, Jacó. Deus falou por Moisés. Depois Deus falou pelo rei Davi. Deus falou pelos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. Deus falou de muitos modos outrora. E nestes dias que são os últimos, ou seja, chegadas à plenitude dos tempos, esses dias que são os últimos, nós estamos com os tempos maduros, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Eis aí. Então Deus nos falou pelo Filho. E quando nós entramos na Santa Igreja Católica, com a fé, a mesma fé de Pedro, sobre esta fé edificarei a minha igreja, nós podemos saber quem é Jesus. Mas se você já tem como pressuposto a falta de fé, ou seja, eu não creio nos evangelhos, eu vou crer na minha pesquisa, não vai dar certo. Então essa é a primeira parte do curso. Mas tem uma segunda parte do curso. E a segunda parte do curso é a que Jesus começa logo depois que São Pedro professou a fé. Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro professa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus exulta de alegria, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, não foram processos humanos, não foi a busca do Jesus histórico que te revelou isso. Mas o Pai que está nos céus. Tu és Pedro,
e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer o seguinte, não tem faculdade de teologia e academia que vá prevalecer. Quem vai prevalecer é a fé da igreja, do magistério de Pedro, de 2000 anos. Não tem ideologia, nem marxista, nem capitalista, nem globalista, nem nada que vai prevalecer. É a fé da igreja que vai prevalecer. Non prevalebunt. Só que aí, Jesus, logo em seguida, começa a falar da sua paixão. Vou ler o que está aqui no versículo 21, sempre capítulo 16 de Mateus. A partir de então, começou a segunda parte do curso. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Ou seja, numa comparação muito assim, capenga, metáfora, Jesus começou o curso de soteriologia. O que é soteriologia? A primeira parte é cristologia. Quem é Jesus? A segunda parte, soteriologia. O que Jesus veio fazer. Ou seja, soteria. Quer dizer, salvação. Soteriologia é o estudo da salvação. O estudo da redenção. Do que Jesus veio fazer morrendo por nós na cruz. Então Jesus começou a falar que ia sofrer muito por parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Quando começou essa parte do curso, São Pedro, que tinha tirado 10 na primeira parte, foi reprovado na segunda parte. Pedro chega e diz, Jesus, aí não, né? Pega leve, né? Esse negócio de morrer na cruz não tá, né? Não tá de boa, não. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás. Isso quer dizer o seguinte, que o mesmo Pedro que Jesus acaba de dizer, foi o Pai quem te revelou, o Espírito Santo, o Pai quem te revelou. Tu és pedra sobre a qual edificarei a minha igreja, agora diz, agora é o espírito do capeta, que está te inspirando, né? E tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então o que Jesus está dizendo também é o seguinte, as duas partes do curso não são separáveis. Você entendeu até aqui, o primeiro módulo, mas você não entendeu nada. Se você não entender que eu vim para morrer na cruz, e isso não é um acidente. Uma das coisas mais constantes das cristologias atuais é transformar a morte de Cristo na cruz num acidente de percurso. Ou seja, eles imaginam Jesus, dependendo dos moldes, depende da filosofia de cada um, mas é Jesus, Deus é amor, misericórdia, Jesus veio, etc e tal, pregou o evangelho, paz, etc, etc. Né? Estava todo mundo de boa, Jesus estava feliz da vida, dizendo paz e amor, bicho, em Woodstock, né? Sei lá, dependendo da filosofia de cada um, e de repente, deu mal, morreu na cruz. Como se fosse uma coisa imprevista, uma coisa que não estava nos planos de Deus. Não, meus queridos, estava nos planos de Deus. E o que é que estava nos planos de Deus? O sacrifício da cruz estava nos planos de Deus, estava no plano, na vontade dispositiva de Deus de nos amar, se entregando até o fim. E estava nos planos
na vontade permissiva de Deus que haveria os crimes de Judas, que Deus não quis dispositivamente, mas permitiu. O crime de Judas, o crime de Caifás, o crime de Anás, o crime de Herodes, o crime de Pilatos, o crime dos soldados. Aqueles crimes lá, Deus os permitiu. E é claro, ele sabia que aconteceriam. Mas havia um projeto. Deus sabia desde o início que aquilo aconteceria e havia uma vontade dispositiva, verdadeiramente, de Deus de dizer: o meu filho irá se encarnar para morrer na cruz e nos redimir. Né? Então, Jesus veio verdadeiramente para isto. Quando nós lemos o início da carta aos Hebreus, dizendo que Deus se falou pelo Filho, mas na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, né, o autor da carta aos Hebreus mostra também que estava previsto desde o início, porque está lá no Antigo Testamento, nos Salmos. Ao entrar no mundo, ou seja, na encarnação, no ventre de Maria, no primeiro instante que Jesus se encarnou, ele já está dizendo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formastes um corpo para mim. Não foram de teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado, e então eu disse: eis que eu venho. Ó Deus, para fazer a tua vontade, como está escrito a meu respeito. Então já estava previsto lá atrás, e Pedro não estava enxergando, que já havia uma previsão no Antigo Testamento, que quando Deus, outrora, através dos profetas, falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, estava previsto que viria o Redentor morrer na cruz. E não foi um acidente de percurso. De tal forma que, se você quer entender fundamentalmente, radicalmente, profundamente quem é Jesus, você tem que entender que ele é o Redentor. Ou seja, não tem como separar quem és tu, ó Cristo, cristologia, de o que fizestes por mim, meu Redentor, soteriologia. É a segunda parte do curso, que nós precisamos entender o que Jesus fez, a obra da redenção. E uma parte ilumina a outra e não é possível separá-la, e é por isso que nós iremos tratar as coisas juntas e não em dois módulos. Nós, pensando o curso aqui, pensamos inicialmente, não, vamos fazer um módulo de Cristologia, aí a gente faz várias aulas, dá um intervalo e depois faz um módulo de soteriologia. E vendo a coisa, eu disse, não, isso não dá certo. Porque você não vai entender quem é Jesus se você não entende o que ele fez. E você não vai entender o que ele fez se você não entender quem ele é. E não dá para separar as duas coisas. Por quê? E para entender por que essas coisas são inseparáveis, eu quero concluir essa aula com uma citação de São João d'Ávila. O querido São João d'Ávila, o mestre Ávila. Né? Quem lê livros de espiritualidade, toda hora os grandes autores espirituais estão citando o mestre Ávila. Conforme o mestre Ávila, quem é o mestre Ávila? É São João d'Ávila. E por que não chamam ele de São João d'Ávila? Porque ele não era canonizado. São João d'Ávila só foi canonizado em 1970, se não me engano, por Papa Paulo VI. E Bento XVI pegou esse santo, um padre diocesano da Espanha, do século XVI, lá da época de Santa Teresa d'Ávila, o século de ouro da Espanha, da Península Ibérica, na verdade. Bento XVI o nomeou doutor da Igreja. Né?
E um dos livros, assim, uma das pérolas mais preciosas de São João d'Ávila é uma pequena cristologia que ele escreveu, chamado Tratado do Amor de Deus. Está nesse livro aqui que foi traduzido pela Paulus de Portugal, Escritos Sacerdotais. O Tratado do Amor de Deus é uma pequena cristologia de São João d'Ávila, onde ele coloca o fundamento do Cristo sacerdote que serve como fundamento espiritual para toda a teologia sacerdotal de São João d'Ávila. E ele começa esse Tratado do Amor de Deus dizendo o seguinte, veja só, a causa que mais move o coração para o amor de Deus é considerar profundamente o amor que ele nos teve e com ele o seu Filho benditíssimo nosso Senhor. Então, nós temos que considerar, ou seja, meditar, nós temos que pensar bastante, meditar, rezar sobre como é que Deus nos amou. E como é que Deus nos amou com seu Filho bendito, Jesus Cristo. E como é que a gente vai pensar nesse amor de Deus? Você pode fazer duas coisas. Quando você vai pensar no jeito que uma pessoa te amou. Você pode pensar nos benefícios que ela te deu, ou você pode pensar no amor propriamente. Qual é a diferença? É que nos benefícios você pensa o que a pessoa deu para você do que ela tem. E ao meditar no amor, você pensa no que a pessoa deu a você dando o que ela é. Tudo o que ela é. Esse é o amor. Veja São João d'Ávila. Ele diz, move mais o coração para o amor do que os benefícios. Ou seja, a coisa de meditar sobre o amor move mais o coração do que meditar sobre os benefícios. Por quê? Porque aquele que faz a outro um benefício, dá-lhe algo do que tem. Mas aquele que ama, dá-se a si mesmo com tudo o que tem, sem que lhe reste mais nada para dar. Foi isso que Jesus fez na redenção. Jesus deu tudo, dá-se de si mesmo com tudo o que tem, sem que lhe reste mais nada para dar. Jesus deu-se a si mesmo. Então, se você quer conhecer o si mesmo de Jesus, olhe para a redenção com a qual ele se deu. E se você quer conhecer a redenção, olhe para o si mesmo, ou seja, quem é que ele é. E as duas partes do curso estão perfeitamente encaixadas. Cristologia e soteriologia. Então espero que tenha ficado claro como é que nós iremos proceder, mas é importante desde o início entender. Não busque Jesus onde ele não está. Não busque num túmulo vazio aquele que está vivo. Não procure nos palimpsestos da história aquele que está vivo e quer tocar o seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.